será realizado neste ano de 2023, mensalmente, nas últimas sextas-feiras do mês, com o objetivo de compartilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e parceiros. Deixa eu só justificar que nos últimos 2 meses a gente não teve, porque os 2 palestrantes tiveram problema de saúde na semana do evento, então a gente não teve como substituir. Vocês estão bem de saúde, né, Wellington e Aline? Daqui a pouco eles vão ficar com medo de ser convidado, porque convidar aí dá problema de saúde na semana do evento, mas está tudo certo, né? É coisas da vida que acontecem e a gente não teve como contornar, então eu já peço desculpa ao público dos meses de maio e de abril, tá bom? Então, a cada mês, temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de professores da EPAMIG Cândido Tostes, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados, em uma conversa informal, porém produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da EPAMIG Cândido Tostes. Então, agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando esta manhã, e também ao nosso chefe do ILCT, professor Sebastião Tavares. Convidamos agora para uma breve saudação o professor Sebastião Tavares, chefe-geral da EPAMIG ILCT. Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Quero saudar a todos, mas vou começar a minha saudação aqui pela Aline Lima, pelo Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, hoje com a sala cheia, né? Isso certamente atraídos pela importância acadêmica e científica do tema e econômica também. Então, certamente mobiliza aqueles que se interessam e trabalham na área de processamento de leite e derivados. Segurança microbiológica de queijos de leite cru com menos de 60 dias de maturação, uma proposta de pesquisa. Eu estou certo que o bate-papo de hoje vai ser excelente. A qualidade dos nossos convidados, a Aline e o Wellington, a quem eu agradeço muito em nome de toda a EPAMIG Instituto Laticínio Cândido Tostes. E a vocês todos, voltam a desfrutar desse momento, dessa manhã de sexta-feira, com prazer, recebendo 2 pesquisadores qualificados, né, da USP e da Unicamp, para falar de um tema que para nós é muito caro e de muita importância, né? E vocês, então, aproveitem essa boa oportunidade, né? Saúdo também a nossa equipe presente aqui, a Denise e a Renata, né, como moderadora e como coordenadora desse evento. E a todos os nossos membros da equipe também agradeço pela presença. E a vocês do Brasil todo que estão conosco, mantendo a nossa tradição de ser um evento horizontal, a gente às vezes alcança até o exterior, né? E nessa manhã com 2 grandes pesquisadores, conhecedores do tema, que para nós também é muito importante, né? Lembrando até que um dos itens, um dia do nosso Minas Lácteo 2023 é dedicado ao queijo artesanal. Bom dia, obrigado, e Denise, eu devolvo a palavra para você e desejo uma boa sorte para todos aqui. Obrigada pelas palavras, professor. Então, essa semana recebemos os ilustres convidados Aline Tribich, da Unicamp, não sei se falei certo, Aline, seu nome, está certo, então tá bom. E o Wellington Manuel Pinto, da USP, aos quais já agradeço o aceite do convite, que vão falar hoje sobre o tema Segurança microbiológica de queijos de leite cru com menos de 60 dias de maturação, uma proposta de pesquisa. Né? É um tema, né, como o próprio professor Sebastião, muito importante e que a gente tem muita curiosidade, né, para saber como estão as pesquisas nessa área. Né, a gente já sabe que cada região tem
aqueles dias mínimos de maturação que tem que cumprir, mas funciona, não funciona isso, né? Eu acredito que vai ter muita pergunta aí no final, e a gente mal começou, já estamos com 73 pessoas, e hoje tenho certeza que esse bate-papo vai ser um sucesso, né? Pela importância, queijo artesanal sempre traz muito público aqui para os nossos bate-papos tecnológicos, né? Então, a moderação do nosso bate-papo desta manhã será realizada pela professora Renata Golim, aqui do Instituto de Laticínios Cândido Toches. A Renata, ela é professora aqui há 15 anos, ela é engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Viçosa, e possui mestrado e doutorado na Universidade Federal de Lavras, e ela, juntamente com o Júnior e comigo, a gente forma aí o grupo da turma aí de professores de tecnologia de queijos. Então, vai ser uma excelente moderadora, tudo a ver com o tema do nosso bate-papo hoje. Então, Renata, já te agradeço, né, pelo aceite do convite para ser moderadora deste bate-papo, e passo a palavra para a apresentação dos nossos convidados. Apenas antes da Renata falar, eu queria pedir, por gentileza, que vocês mantenham os seus microfones desativados durante a apresentação e tomem cuidado para não apertar o botão apresentar agora, para não interferir na apresentação dos convidados. Tá? E a Renata vai seguir aí. Bom dia a todos, gente, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo tecnológico. Por favor, José Fernando Mourão, você está apresentando aí, por favor, desativa, se alguém apertou por engano aí. Obrigada, está compartilhando a tela aí. Do lado. Isso. Então, muito obrigada, Denise, Aline, Wellington, muito obrigada por aceitar o convite. Eu vou ler o currículo de cada um, para apresentar cada um individualmente, e depois a gente vai começar a palestra. A doutora Aline Artigiani Lima Tribiste é engenheira de alimentos, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em tecnologia de alimentos, formada pela Unicamp. É pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, NEPA, da Unicamp, e atua na linha de pesquisa de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, na qual desenvolve trabalhos de pesquisa científica e de apoio técnico a produtores e órgãos governamentais. Publicou livro e vários capítulos e artigos científicos em revistas indexadas. Atua em colaboração com outras universidades brasileiras, como a UFV, a UDESC, o Cefet do Rio de Janeiro e USP, internacionais, como a University of British Columbia e a Université Paris-Saclay. É editora científica do periódico Segurança Alimentar e Nutricional e bolsista de produtividade CNPq em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora nível 2. O currículo de peso da Aline. Agora vamos para o currículo do Wellington. O Wellington, então, é professor doutor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Atualmente é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Foi professor do Departamento de Alimentos da Universidade Federal de Ouro Preto entre 2011 e 2015, onde também exerceu a função de vice-diretor da Escola de Nutrição. Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Microbiologia Agrícola pela mesma instituição e doutorado em Microbiologia pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Tem experiência na área de Microbiologia de Alimentos, Biologia Molecular e Ciência de Alimentos. Desenvolve pesquisas na área de segurança de alimentos e interações microbianas mediadas por Fórum Sense. É um dos coordenadores da REBEQUAP, que é a Rede de Pesquisas em Queijos Artesanais Brasileiros, e do Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É pesquisador associado do Food Research Center, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP. Foi pesquisador visitante em Harvard entre 2019 e 2020, com bolsa da CAPES, trabalhando com o mecanismo de Quórum Sense em pseudomonas aeruginosas.
e é bolsista de produtividade CNPq. Então, nós temos 2 currículos de peso, 2 pessoas de São Paulo, que vão falar sobre o queijo artesanal e a importância microbiológica das pesquisas nessa área. Obrigada, Aline, obrigado, Wellington. Vamos começar, então. Por favor, gente, deixe suas perguntas no chat. Depois que a gente acabar a apresentação, eles vão responder, tá bom? Vamos lá, Aline. Seu microfone está fechado, Aline. Já está aparecendo. Oi, não estava conseguindo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, bom dia a todos, agradecemos tanto o convite da Cândido Toches para poder fazer a apresentação desse trabalho desenvolvido, como também de todos que estão nos assistindo. Essa é uma proposta sobre como executar a pesquisa científica para validar a segurança microbiológica de queijo de leite cru com menos de 60 dias de maturação. Ela é uma proposta que foi construída a muitas mãos, e estamos no momento realmente inicial dela, né? Então, ela é, acima de tudo, uma ideia que a gente, dentro da universidade, e também com o apoio de algumas pessoas que trabalham como responsável técnico em laticínios, achou que seria uma ideia razoável para a gente tirar da caixa essa demanda, que é como fazer essa pesquisa para queijo de leite cru com menos de 60 dias. Então, aqui hoje a gente vai apresentar eu e o Wellington, né, que fomos, de uma certa forma, os encabeçadores dessa proposta, né, mas eu já também gostaria de agradecer de antemão todos os outros pesquisadores, né, todas as outras pessoas que colaboraram para a elaboração desse documento. Peraí. Pronto. Então, falando um pouquinho sobre requisitos legais de queijo de leite cru, o que a gente tem, né? A gente tem hoje um divisor de águas estabelecido lá atrás, né, no antigo RESPOA, mas que segue sendo propagado nas novas normativas sobre produção de queijo, né? Então, a IN 30, né, o novo RESPOA, né, o decreto 9.013 de 2017, e a IN 73, que falam o seguinte: olha, se o queijo tiver menos de 60 dias de maturação, se o queijo tiver mais de 60 dias de maturação, o processo de legalização ele é exatamente igual a um queijo pasteurizado. Mas, se ele tiver menos de 60 dias de maturação, existem exigências especiais. E aí, quais que são essas exigências, né? A gente precisa, primeiro, está falando de uma propriedade certificada como livre de brucelose e tuberculose, ou controlada para essas 2 zoonoses pelo órgão de defesa de sanitária animal do Estado. Também precisa que a propriedade tenha programa de controle de mastite, né, com exames de mastite clínica e subclínica e registros, análise do leite na rede brasileira de qualidade do leite, medindo composição centesimal, CCS e CPP, e esses valores dentro daquilo estabelecido por lei, que tenha instalado programas de boas práticas de ordem e boas práticas de fabricação, e que trabalhe com água clorada nas atividades. E aí, além dessas, a gente tem um outro item aí, que é realização de pesquisa científica que comprova a inocuidade do queijo. Os primeiros 5 itens, eles são, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? Provavelmente o grande desafio, ou o maior desafio, está no garantir a propriedade certificada como livre de tuberculose e brucelose, né? Mas eles são factíveis e têm passos muito bem estabelecidos do que tem que ser feito.
Agora, quando a gente vai para o item 6, existe muita dúvida, né? Até entre nós, pesquisadores, né? Mas também dentro dos serviços de inspeção, o que seria essa pesquisa científica? Então, hoje em dia, a gente tem alguns queijos no Brasil que já passaram por esse processo e que têm produção autorizada, né? Algumas, inclusive, com RTIQ publicado específico, que facilita, que são os queijos regionais. Então, eles são produzidos com o mesmo processo tradicional, é um processo muito antigo, você tem uma rede de produtores envolvidos, todos eles usando os mesmos modos de fazer, né? Então, em Minas Gerais, nós temos exemplo, né, como Canastra, Cerro, Araxá, Santa Catarina, também temos queijo colonial, queijo serrano, e temos aí vários outros queijos em diferentes estados que já passaram por esse processo. O que é parecido entre esses queijos, né? Eles são queijos que você tem um grupo de produtores responsáveis pela fabricação desse queijo e que usam o mesmo modo de fazer. Então, você une esforços e com isso você tem um menor custo individual e, muitas vezes, um interesse científico, né? Você vai despertar um interesse de uma universidade em apoiar a legalização daquele queijo, porque é de um grupo, né? É um queijo coletivo. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem uma característica muito específica, né? Que os queijos são, como os próprios produtores se nomeiam, né? Queijos autorais. Então, cada produtor utiliza a sua receita, o seu coalho, as suas culturas, o seu modo de fazer de uma forma geral, né? E aí a gente cai na pergunta, né? Como tornar uma pesquisa válida e execuível? E aí, qual que é o problema, né? É que quando a gente pensa que na lei está escrito que tem que fazer essa pesquisa científica, mas essa pesquisa científica não é padronizada, né? A gente não tem nenhuma instrução dos órgãos governamentais, né? Dos órgãos fiscalizadores, sobre o que eles aceitariam como uma pesquisa, a gente cai na seguinte seara. Primeiro que vira um investimento incerto por parte do produtor. Então, vamos supor, tem um produtor que faz queijo de leite cru, ele quer legalizar. E aí ele procura uma universidade, a universidade fala assim, então traz aqui um queijo por mês, eu faço uma análise, e depois de 3 meses, se ele passar, eu dou um laudo para você. Não tem nenhuma certeza que o serviço de inspeção aceitaria ou não aceitaria isso como uma pesquisa válida. Se a gente, por outro lado, falar assim, não, então eu vou pegar para você, produtor, e vou reproduzir o mesmo protocolo que foi feito com os queijos regionais, lá da Canastra, do Cerro, isso se tornaria um custo inviável, porque daí você não tem um coletivo de produtores responsáveis pelo pagamento daquelas análises, né? E o terceiro ponto é você criar exigências desniveladas, né? Então, a partir do momento que você não tem o estabelecimento do que é uma pesquisa válida, então um determinado serviço de inspeção pode falar assim, não, fez 2 análises e mostrou que o queijo é seguro, então já considero válido, não precisa maturar com 60 dias, pode maturar com 10. E um outro serviço de inspeção pode falar, não, enquanto você não me entregar 100 análises mostrando que seu queijo é seguro, eu não considero essa pesquisa válida. Então, no meio dessa seara toda, o que acaba acontecendo? Os produtores escolhem ficar com produção informal de queijo de leite cru com menos de 60 dias de maturação. E isso traz tanto vulnerabilidade econômica dos produtores, por causa de risco de apreensão, aquele produto, ele não está formalizado, ele não tem permissão estadual, municipal, federal para ser produzido. E, por outro lado, né, a gente tem risco de saúde pública, porque o leite, ele é um veículo que pode trazer essas zoonoses do campo, né, então brucelose, tuberculose, que é uma preocupação enorme, e também pode ser veículo de outros micro-organismos patogênicos. Então, como que a gente pode trabalhar para resolver isso? E aí, como que esse processo aconteceu?
Então, o pessoal da Associação Paulista do Queijo Artesanal requisitou a UNEPA, né, que é o órgão onde eu trabalho, né, para que, então, fizesse, né, depois de muitas negativas de pesquisas individuais, né, para que fizesse, então, uma proposta, para que essa proposta fosse levada a um serviço de inspeção, e aí fosse oficializada o jeito como poderia ser feito essa pesquisa científica. E aí, nesse sentido, né, eu falei, não dou conta de fazer uma proposta tão robusta sozinha, e procurei o Food Research Center, no papel do Wellington, que acionou a Repequab, e aí montamos o grupo para elaboração desse documento. Então, aqui eu fiz questão de trazer a lista dos participantes, né, nós temos pesquisadores não só de São Paulo, não só da USP, não só da Unicamp, né, mas também pesquisador de Minas, pesquisador do Paraná, distribuído em diferentes instituições, gente que tem experiência com queijo artesanal, e também 2 pessoas que trabalham como responsável técnica em laticínios. E a gente fez muitas reuniões, muito trabalho mesmo, para tentar desenvolver uma proposta baseada em avaliação de risco, pensando em equilibrar custos e recursos disponíveis para tornar essa proposta exequível. E aí, assim, nossa primeira pergunta é, o que faz o risco de um produto mudar, né? A segurança microbiológica, ela vai ser afetada por produção, então, saúde do rebanho, higiene de ordenha, a qualidade da matéria-prima, os processos de boas práticas de ordenha, de fabricação, treinamento de colaboradores, tudo isso muda a característica microbiológica do produto. A susceptibilidade à contaminação do queijo, então, assim, a gente sabe que se ele tiver um pH mais alto, se ele tiver uma atividade de água maior, uma menor concentração de sal, se ele não tiver cultura, tudo isso aumenta o potencial de contaminação desse queijo e também das condições ambientais, né? Então, tempo de maturação, umidade, temperatura que esse produto fica, tudo isso vai afetar o risco, aumentando ou reduzindo ele. E também temos o impacto, a questão do impacto da contaminação, que tem uma relação direta com o volume produzido. Então, um produtor que produz 10 queijinhos, ele tem um determinado risco em termos de segurança de alimentos. Quem produz 10.000 queijos tem um volume de risco maior. Então, isso foi considerado na hora que a gente montou a nossa proposta, cujo risco final vai ser baseado, então, no risco do volume, no risco do produto e no risco das condições de produção, através de um checklist que agora o Wellington vai falar para vocês. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Aline, aí, pela introdução e obrigado ao Instituto de Laticínios Cândido Tortes pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu peguei essa parte para explicar e a parte mais complicada, né, Aline? Essa parte toda da análise de risco, enfim. Uma das coisas que é bastante desafiador é você conseguir representatividade. Então, a legislação da Anvisa, que preconiza a quantidade de amostras que tem que ser coletadas para se fazer uma análise microbiológica de um produto no mercado, ela diz que o N, a quantidade de amostras, tem que ser 5. Então, se a Anvisa vai fazer coleta, não a Anvisa, mas a Vigilância Sanitária vai fazer alguma coleta para determinar se algum produto que está disposto no mercado é seguro, eles vão lá, eles coletam 5 amostras, e esse é o plano amostral. Dentro daquelas 5 amostras, pode ter, por exemplo, nenhuma pode ter salmonela, então o C é igual a 0, mas dependendo do caso, se for Staphylococcus aureus, por exemplo, e dependendo do produto, até 2 amostras podem ter entre 10:2 e 10:3 UFC por grama, e assim por diante. Então, esse é o plano de amostragem que o Brasil adota, pelo menos a Anvisa. E quando a gente vem para a área de queijo, especialmente os queijos artesanais, que foram em que a gente tem o tempo de maturação já definido por legislação, essa quantidade de amostras foi delimitada pelo próprio pesquisador da pesquisa, né? Então, o responsável pela pesquisa fez uma amostragem na região, digamos aqui a Canastra, visitou algumas fazendas, coletou algumas amostras,
E cada região foi de um jeito, mas, né, o Serviço de Inspeção do Estado de Minas aceitou esses estudos, e com base nesses estudos, que a gente fala nos estudos técnicos científicos, o tempo de maturação para aquela região é 14 dias, é 17, é 21, é 22, e por aí vai. Daí, quando a gente vem para os queijos autorais de São Paulo, você tem um universo muito distinto. Cada queijaria produz 5, 10, 15 tipos de queijos diferentes, com volumes de produção diferentes. E como é que você determina quantas amostras você vai coletar e por quanto tempo? Então, o nosso grupo de trabalho, né, que a gente fez aqui, reunindo a Aline e vários outros pesquisadores, como vocês viram, se debruçou sobre essa questão, e até a Evelise, eu me lembro quando ela trouxe na reunião essa questão de fazer a avaliação, de determinar o número de amostras, levando em consideração o risco, a gente gostou bastante, e a gente falou, nossa, como é que a gente faz isso, né? Então, a Aline já nos trouxe aqui que a gente tem que levar em consideração o risco-volume, ou seja, quanto mais leite aquela propriedade, aquela queijaria processa, maior é o risco, porque você tem, por exemplo, se alguma coisa dá errada com, sei lá, 100 litros de leite, você vai atingir uma população menor. Se alguma coisa dá errada com 1.000 litros de leite, você pode, né, disseminar esse patógeno para muito mais gente. Então, o risco-volume é uma coisa que a gente leva em consideração e que vai estar aqui mostrado para vocês no checklist. Daí você tem o risco do produto. Como vocês vão verão nos próximos slides, você tem ali produtos mais secos, produtos menos, né, produtos mais úmidos. Quanto mais seco, menor o risco. Você tem produtos que usam fermento comercial, outros que usam fermento endógeno, da própria queijaria, outros que não usam fermento. Então, se usa fermento, já tem um risco menor do que aquele que não usa fermento. Se o fermento é comercial, você conhece a característica daquela bactéria, o risco é menor do que o fermento endógeno que você não conhece. E assim por diante. Então, eu trouxe aqui nesse slide essa primeira equação, tá? Não é nada muito complicado essa matemática que eu vou mostrar para vocês, mas se a gente passar muito rápido, às vezes fica alguma coisa que não dá para entender. Então, eu vou tentar mostrar para vocês qual que foi o nosso raciocínio por trás dessas equações, e no fim das contas, a gente está usando as equações para poder, no final, dizer para o produtor assim, você vai ter que coletar por mês 2 queijos, ou você vai ter que coletar 4, ou 8, ou 16, porque isso vai ter um custo para o produtor, tanto o custo da própria peça, quanto o custo das análises microbiológicas. Então, você não quer onerar demais o produtor, dizendo para ele, um produtor que produz muito pouco queijo, por exemplo, que ele vai ter que coletar 16 amostras, não faz sentido. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para a gente ter uma outra equação no fim, onde a gente vai ter a quantidade de amostras, vai ser igual ao seu risco final, né, que a gente vai calcular juntos, vezes um outro fator que vai vir mais à frente. Então, esse risco final, como vocês estão vendo, ele leva em consideração o risco do volume, mais o risco do produto, ou do produto, e o risco de desempenho do processo, ou de desempenho das boas práticas na queijaria. Esse, inclusive, tem um peso 2 aí. Tudo isso divide por 4. Então, dependendo do valor que a queijaria ou o produto obtiver, ele vai ter um risco baixo, médio, alto ou muito alto. Então, no fim das contas, a gente quer uma pontuação baixa, né? Não é igual prova, a gente é professor, a gente quer notas altas. Aqui não, aqui a gente quer notas baixas. Quanto mais baixo, menor o risco. Aline, pode passar. Então, esse é o primeiro checklist que a Aline já mostrou, né, previamente, em que é interessante para o produtor que quer, né, fazer essa análise na sua queijaria, que ele já tenha isso de antemão, porque, por exemplo, se ele não faz o controle, ou não faz parte do Programa Nacional do Controle de Erradicação de Brucelose e Tuberculose, já não vai poder registrar, porque isso está na legislação, é algo mínimo, ele tem que ter isso feito. Se o leite é de origem própria ou não, isso também vai influenciar no risco, porque quando o leite é de origem própria, né, ele controla tudo. Se o leite não é de origem própria, ele já está terceirizando esse controle para alguém, né, que ele está dependendo de uma outra pessoa fazer esse controle para ele. Então, ele executa o programa de controle de mastite, né, se ele faz isso, ótimo. Mas se ele não faz, já tem um risco maior aí,
ao seu produto, realiza análises do leite em laboratórios da rede brasileira de qualidade, né, faz contagem de células somáticas, de contagem bacteriana total, tem programas de boas práticas, faz cloração da água, né, isso daqui não é a gente que colocou, né, isso aqui é a legislação que já traz que os produtores que desejam se regularizar, eles têm que ter isso já feito. Não vai ser obrigatório, né? Então, por exemplo, o produtor pode ter uma dessas coisas aqui que ele não faz, por exemplo, eu ainda não faço análise do meu leite na rede brasileira de qualidade, por exemplo, mas eu quero dar início ao processo, isso é possível. Mas ele vai dar início ao processo, ele vai querer, né? E quando ele quiser registrar o seu produto, ele vai ter que ter esses pré-requisitos feitos. E aí, a gente começa a entrar nos riscos, né? Lembrando daquela equaçãozinha lá atrás, né? Do risco final é igual ao risco volume, produção, risco desempenho. Então, o primeiro aqui tem a ver com risco volume. Vale uma ressalva, né, gente? De onde que vocês tiraram esses valores? Muita conversa, muita discussão. Isso não está escrito na pedra. A gente pode não deve, né, acatar sugestões aí das pessoas para mudar esses volumes, se for o caso, por exemplo, ou alguma coisa que a gente apresentar aqui. Então, o feedback de vocês é muito importante. Mas a gente acha que, olha, até 100 litros de leite por dia é uma produção baixa, né? Como eu tinha falado, o risco é baixo, porque a disseminação aí de algum problema para muitas pessoas é pequena, porque é pouco queijo que é produzido. De 101 a 300 litros de leite, o risco é médio. Depois, até 800 litros, o risco é alto. E depois, mais de 800, e aí o limite, né, não tem, mais que 800, o risco é muito alto, conforme a nossa avaliação. Então, isso aqui é baseado no princípio de que quanto maior o volume produzido, maior o risco envolvido, maiores são as consequências desse risco, né? E aí, então já terminamos aquela primeira equaçãozinha, você viu que vai de 1 a 4, né? Claro, eu, por exemplo, se eu fosse produtor de queijo, eu ia querer ser 4 ali, porque eu quero vender mais, né? Então, nesse caso aqui, não tem tanto problema assim, você ter uma pontuação grande, porque se você tem mais leite, bom para você. Agora, aqui a gente já quer ter uma pontuação menor. Então, por exemplo, aqui a gente tem um risco associado ao próprio produto. Na microbiologia de alimentos, a gente fala que são os fatores intrínsecos, né? Aquilo que faz parte do seu produto. Então, por exemplo, se o queijo é com leite cru e sem fermento, a gente entende que ele tem um risco maior, porque ele está dependendo só da microbiota, dos micro-organismos que vem naquele leite cru. Se eu já tenho um fermento comercial, esse risco diminui um pouco, a gente entende que o fermento endógeno também tem aí o mesmo risco. Se ele tem um fermento, seja comercial ou endógeno, e tem mofo comercial, o mofo também é seguro, então ele diminui nessa pontuação, tem um risco menor. E aí, outras variações. Então, vocês vão ver que o checklist tem muitas variações, a gente pensou, talvez falte alguma coisa aqui ainda, mas eu acho que a gente tentou contemplar tudo. Então, ó, mofo do ambiente, como você não conhece o mofo, deve até vir aqui no chat, massa florida, queijo florido e tal, é mais ou menos essa ideia, né? Só que você só não sabe qual que é o mofo, tem um risco um pouco maior. Se você conhece esse mofo, o risco é menor, como o caso aqui do risco do mofo comercial. Se você faz a termização do leite a 55 graus, não é uma pasteurização, mas ela reduz a microbiota, né? A gente tem até testes de laboratório mostrando isso. Então, esse risco acaba diminuindo também. E aí você tem aqui, por exemplo, olha, um que tem um risco mínimo. Então, queijo com leite termizado, com fermento e mofo comerciais. Então, a pontuação dele é 1. É um queijo que tem um risco menor. Os produtores podem falar, mas esse queijo também não tem graça, né? Então, assim, por que não tem graça? Porque é tudo comercial, é tudo muito controlado. A gente quer leite cru, a gente quer mofo do ambiente, a gente quer fermento endógeno. Beleza, isso é possível, mas, microbiologicamente, isso acaba aumentando um pouquinho o risco, já que você desconhece quem está presente naqueles fermentos. Aline, pode passar, por favor. Então, essa parte da planilha é bastante, desse checklist, é um pouco grande, né? Mas eu quis passar para a próxima, porque ali no slide anterior você tem muitas variações e tal, e aqui a gente já começa a falar da massa. Então, por exemplo, você tem um queijo feito com leite cru,
com fermento em mofo comercial, e ainda tem tratamento térmico da massa coalhada, por exemplo, né, um tratamento aí de, no mínimo, 55 graus naquela massa, esse produto tem um risco muito baixo, porque ele tem várias características na produção dele que vão destruir micro-organismos patogênicos. Lembrando que o risco aqui é associado a patógenos que podem estar veiculados nesse seu produto. Então, é isso que a gente leva em consideração. E aí, por exemplo, nessa parte, o que tem maior risco é esse queijo com leite cru, fermento endógeno, mofo do ambiente. Então, você vê que o mofo do ambiente ele aumenta o risco. E com tratamento térmico da massa coalhada. Então, o tratamento térmico da massa coalhada traz essa pontuação de 4 para 3, né? E assim por diante. Então, você vai ter aqui, dependendo do caso, produtos mais seguros e produtos potencialmente menos seguros. Por isso que a proposta da pesquisa é você levar tudo isso em consideração e fazer análise, porque também você pode ter ali um produto que você pontuou como 1, leva para o laboratório e encontra vários patógenos. Existe essa possibilidade, tá? E você pode ter um produto que está pontuado como 4, levar para o laboratório e não encontrar nada. Isso também pode acontecer. Por isso que a pesquisa é interessante. Pode passar, por favor. Ainda em relação ao produto. Então, você vê que aqui a gente tem o item 2.1, 2.2, 2.3 e acho que é isso, até o 2.3. Ou seja, todos eles vão somar ao seu risco do produto, que é a equaçãozinha que está aqui embaixo. Então, naquela equação primeira que eu mostrei, risco final vai ser igual a volume, só tinha uma coisa, produto, que leva em consideração o risco do processo de produção, o risco de maturação, o risco de umidade, e depois o risco do desempenho do processo. Então, esse daqui, agora, o risco associado ao produto, se ele é maturado, por exemplo, ou ele tem muito pouca maturação, sem maturação, que é o queijo fresco, ou até 10 dias, que é praticamente fresco. Então, a gente entende que ele tem que ser pontuado com 4, né? Meio que uma penalização, porque ele tem menos maturação. Então, não dá muito tempo para as bactérias láticas, que são as bactérias que normalmente controlam os patógenos, porque produzem ácido, produzem bacteriocinas, que são esses compostos antimicrobianos, né? Entre outros compostos que inibem patógenos, atuarem, especialmente se a temperatura for muito baixa, né? Então, por exemplo, um queijo maturado a 5 graus, na verdade, ele está na geladeira. Então, se ele fica na geladeira até 10 dias, você dá muito pouca chance da bactéria lática atuar em cima de um patógeno como a Listeria monocytogenes, por exemplo. Então, ele tem pontuação alta. Matura entre 11 e 30 dias. Tem uma maior chance aí do micro-organismo benéfico agir contra o patógeno. 31 a 59 dias, ainda melhor, né? E aí a pontuação um pouco mais baixa. Então, essa pontuação vai entrar na sua formulazinha aqui, né? Somando até 4. E o risco associado ao produto? Relativo à umidade. Então, se o queijo, isso daqui volta na legislação do Ministério da Agricultura, tá? Então, lá na legislação do Ministério da Agricultura, os queijos mais secos, ou os queijos de baixa umidade, eles têm uma umidade até 35,9%. Então, esse queijo que tem uma umidade menor, ele oferece um risco menor também, porque os patógenos não conseguem se multiplicar bem nessa quantidade de água. E média umidade, ele ganha a pontuação 2, umidade alta, ele ganha a pontuação 3, e umidade muito alta, ou seja, um queijo extremamente úmido, acima de 55% de umidade, ele tem uma pontuação 4. E aí, nesse risco do produto, então, você vai ter pontuação que vai até 4 na umidade, até 4 na maturação, e agora não me engano, não me lembro exatamente se vai até 4 nesse risco do processo. Também vai até 4, né? E aí, 4 mais 4 mais 4 pode chegar até 12, né? E acho que agora a gente tem um exemplo aí no próximo slide que vai mostrar para a gente como é que essa classificação fica. Então, por exemplo, se você somou tudo ali atrás e deu 4, significa que o seu produto tem um risco baixo. Então, no multiplicador que vai entrar no final, naquela fórmula inicial lá do RF, o risco final, ele vai ganhar um ponto só.
Se a pontuação dele aqui, nesse risco de produto, dá de 5 a 7, ele tem risco médio. 8 a 10, risco alto, mais que 10, ou acima de 11, né, igual a 11 ou acima de 11, risco muito alto. Então, vamos aos exemplos. Você tem aqui um queijo com leite cru, com fermento e mofo comerciais e com tratamento térmico da massa, coalhada, então ele ganha 1 ponto. Maturado por 31 dias, então ele ganha 2 pontos. É difícil lembrar de tudo, mas está lá, né? No material escrito é até mais fácil ver do que aqui no PowerPoint, porque você, né, rola o texto, você consegue ver em cima. E de baixa umidade, 1 ponto. Então, soma 1 mais 2 mais 1 dá 4, então ele deu risco baixo. Agora o exemplo 2, queijo com leite cru com fermento endógeno, maturado por 31 dias, e de média umidade. Então, está 3 mais 2 mais 2, está dando 7, então ele dá risco médio. Risco alto, queijo com leite cru sem fermento. Então, agora esse queijo, né, realmente ele tem um risco maior. 4 pontos. Maturado por 31 dias, mesma coisa, 2 pontos. Muita alta umidade, 4 pontos. Então, você soma tudo isso daqui, vai dar 10, então tem um risco alto. E tem aquele queijo, né, que tem o maior risco de todos, que é o queijo sem fermento, com leite cru, sem maturação. Todos são com leite cru, né? É o propósito aqui da pesquisa. E muito alta a umidade. Então, 4 mais 4 mais 4 dá 12, risco muito alto. Então, isso daqui vai influenciar na quantidade de amostras lá no fim. Pode passar, por favor. Bem, agora a gente já está entrando no finalzinho aqui daquela fórmula inicial, né? Aqui agora o risco associado ao desempenho, por isso que é RD, ao desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à legislação aplicável à fiscalização. No final das contas, isso daqui é mais mesmo relativo a boas práticas, tá? Então, aqui, ou ele não pontua nada quando as coisas estão boas, ou ele pontua 1, e ainda, dependendo do que for, ele tem um peso ponderal. Então, vamos ver aqui, ó. Respeita a carência dos medicamentos e tal. Então, se ele faz isso, 0. Beleza, muito bom. Ah, ele não respeita. Meio difícil avaliar isso, né? Mas tem jeito. Então, ele não respeita, ok. Então, isso precisa ser melhorado, mas ele vai ser penalizado com 1. Usa apenas leite próprio? Sim, ótimo. Então, risco 0 aqui. Risco 0 não, mas pontuação 0. Não usa leite próprio, tem, né, de outras pessoas. Então, 1. E aí o peso ponderal 4, que é aquilo que eu falei. Ele está terceirizando esse controle do leite, as boas práticas desse leite para uma outra pessoa, e aí é mais arriscado. Sistema de ordenha em bom estado de manutenção? Sim, muito bom. Equipamentos de ordenha em bom estado de conservação? Sim, ou não, né? E aí o peso ponderal é equivalente. Realiza testes de caneca de fundo escuro diariamente em todos os animais desprezo dos 3 primeiros jatos? Ele não faz isso, então isso é um problema, porque é uma questão de boa prática e aqui foi penalizado. Realiza pré-dipping, pós-dipping, também, né, se realiza, ótimo, se não, aí tem o peso ponderal, isso daqui poderia mudar, uma das coisas que pode mudar, né, esse peso ponderal. Intervalo máximo entre ordenha e início da produção é de 2 horas? Se for, muito bom, se não for, já é um risco maior, e a gente sabe que em São Paulo tem gente que não faz isso, então eles, às vezes, né, armazenam o leite por vários dias e tal, para poder fazer o queijo, então isso tem um risco maior. Manipuladores, então aqui tem todos os riscos relativos aos manipuladores, as boas práticas desses manipuladores. Quando o pesquisador for fazer a visita à queijaria, ele vai com esse checklist e ele vai observar tudo isso. Então, usa bota, tem os equipamentos de proteção individual, faz lavagem correta das mãos, né? Tem treinamento de boas práticas com comprovação. Então, olha, a gente fez o treinamento das boas práticas, está aqui o certificado, isso é muito bom. Não tem esse treinamento. Ou então só falar, a gente fez, mas cadê a comprovação? Tem que ter a comprovação. Registro, execução de rotina de higienização da queijaria. Claro que a gente lava a queijaria, mas em programas de autocontrole, que são aqueles programas de boas práticas, é importante que isso seja registrado, né? Se você não registra, você não tem como comprovar. Então, se ele tem isso comprovado, muito bom. Se não tem, vai precisar fazer, né? Então, a partir do momento que ele fizer, né, ele deixa de ser penalizado para ganhar 0 aqui no caso. Pode passar, por favor. Instalações de produção de queijo. Então, ó, presença de pias e lavatórios na entrada da queijaria para higienização de mãos e botas, né? Isso é muito importante.
Local exclusivo para produção de queijo, né? Se não tem, a gente entende que precisa ser penalizado, porque tem que ter, né? Tem que ter a queijaria. Equipamentos e utensílios em bom estado de conservação, material de fácil higienização, parede, piso de fácil higienização, controle microbiológico da água. Então, a gente não colocou uma penalidade muito alta aqui, porque isso é algo que é mais complexo, né? Mas é possível ser feito. Registro de dosagem de cloro da água, isso é importante, né? Está até lá naqueles pré-requisitos. Se você tem esse controle da potabilidade da água, né? Então é isso. Somando tudo isso, vocês vejam que aqui tem o item 3.1, 3.2, 3.3, e aí a pessoa pode somar, e pode ir somando, né? Porque são vários, cada linha desse item 3.1, 1.2 e 3 pode somar 0, 1, se peso ponderal for 1, ou até 4. Então, na hora que você vai somando isso tudo, a pontuação máxima é 40. Então, se tudo que a gente foi observar relativo às boas práticas na queijaria está problemático, esse risco da queijaria, ou o risco do desempenho das boas práticas dessa queijaria, é um risco muito alto. Então, ganhou ali 40 pontos, ou entre 25 e 40, risco do desempenho do processo é 4, risco muito alto. Ganhou entre 12 e 24, a gente entende que o risco é alto ainda, mas é menos alto do que entre 25 e 40. Entre 6 e 11, o risco é médio, né? Então, algumas coisas precisam ser adequadas nessa queijaria, mas, no geral, está muito bom. Entre 0 e 5, excelente, risco baixo, a queijaria está fazendo tudo certinho, tem todos os controles, pontuação foi muito baixa, imagina se ela tem risco 0, né? Sonho. Acho que nem laticínio deve ser isso, mas tudo está lindo, perfeito, risco, né? A pontuação foi 0, então essa classificação de risco aqui é baixa. E aí agora a gente vem para a parte que a gente vai somar tudo isso. Então você tem aqui ó, o risco final. Lembra que eu falei, né? O risco do volume, que vai de 1 a 4, o risco do produto, que eu acho que vai de 1 a 4, agora já vai de 1 a 4, e o risco do desempenho do processo, que vai aí de até 40, não vai até 40, vai de 1 a 4, porque a gente já fez tudo valer de 1 a 4. Ainda bem que a Aline está ali concordando, né? E isso daqui, então, vai poder somar tudo, né, quando você somar tudo isso, você vai ter, por exemplo, queijarias, onde a gente vai ter um risco calculado, risco final calculado baixo, então o valor aqui final menor que 1,49, ou menor ou igual a 1,49, então classificação baixa. Então o multiplicador para essa queijaria é 1. Então a quantidade de amostras que ela vai ter vai ser vezes 1 só. Muito bom para essa queijaria, vai precisar de pouca amostra. O risco é médio, então a pontuação aqui nesse IRF foi de 1,5 a 2,49, o multiplicador vai ser 2. O risco é alto, vai ser 3, e o muito alto, 4. Tá? Bem, que multiplicador é esse? Então aqui você tem, no fim das contas, quantas amostras o pesquisador vai lá na queijaria coletar. Então, para ele saber quantas amostras ele vai coletar, ele vai simplesmente pegar todo esse questionário, que não é bem simples assim, é complexo, né? E vai pegar esse multiplicador do risco final, que vai variar de 1 a 4, vezes o volume de produção de queijo. Aqui não é volume de produção de leite, tá? Então, é quantos quilos de queijo daquele queijo que ele está querendo regularizar. Então, o volume de produção do mesmo processamento é até 10 quilos, a gente entende que é pouquinho, né? Muito pouco queijo. Então, 1. Imagina só se ele ganhou o risco baixo, então vai ser uma amostra só, né? 1 vezes 1. De 10 a 30, o multiplicador é 2. De 30 a 80, 3, e mais que 80, o multiplicador é 4. Agora a gente vem aos exemplos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a variação entre risco baixo, médio, alto e muito alto, para uma queijaria bem pequenininha que produz pouco queijo, então até 10 quilos. Então, até 10 quilos com risco baixo, você vai ter 1, né? 1 vezes 1. Risco médio, 2, e assim por diante. Já tinha falado isso, né? De 10 a 30, já começa com 2. Então, agora acho que estou me complicando aqui, mas, Aline, se você achar que tá muito ruim, você me ajuda, tá? De 10 a 30, 2, e aí, conforme o risco dessa queijaria vai aumentando a quantidade de amostras. Então, ó, aqui, risco baixo, de 10 a 30, coleta 2 amostras. Risco baixo, de 30 a 80, coleta 3.
Risco baixo, mais que 80, coleta 4 amostras. O risco é médio, já começa com 2 amostras, mesmo sendo risco baixo. Né? Desculpa, mesmo sendo até 10 quilos. E aí vai 2, 6 ou 8. E para aquela queijaria que tem um risco muito alto, mesmo que ela tenha uma produção muito baixa, já começa com 4 amostras. Então, para esse produtor, talvez não vale muito a pena, quando ele obtiver esse feedback do pesquisador, falar, olha, você só produz 9 quilos de queijo e a gente vai ter que coletar 4 amostras por mês. Vai ser bastante oneroso, é melhor você trabalhar as boas práticas e os requisitos para você reduzir o seu risco, ideal até 1, para você precisar só coletar uma amostra, né? Vai ficar mais barata a pesquisa. De 10 a 30, 8, de 30 a 80, 12, e mais que 80, 16. Então, para esse produtor, que é grande, que produz bastante queijo, mas que foi aí classificado como muito alto o risco, ele vai ter que coletar muita amostra, né? Quer dizer, vai ter que ceder muita amostra para a pesquisa, 16 por mês, ao longo de 6 meses. Então, isso dá bastante amostra. Então, quando você pega, leva para o laboratório e multiplica isso vezes o número de micro-organismos que tem que ser avaliado, isso vai ficar cada vez mais caro, né? Então, nesse feedback que o pesquisador vai dar para o produtor, ele pode dizer, olha, não está valendo a pena você começar a sua pesquisa agora, você que sabe, você pode começar. Eu tenho muita confiança no meu processo, eu acho que esse checklist de vocês não faz o menor sentido, eu vou mandar minhas amostras, porque eu tenho certeza que minhas amostras são ótimas. Ele pode fazer isso. Mas, com base em tudo que a gente avaliou, é muito provável que vai dar problema, vai dar contagens acima do que a legislação exige, tá? E aí tem opções, né? Inicia a coleta das amostras conforme o plano acima, deixa eu ver o tempo aqui. Então, o produtor deve declarar interesse até 1 mês após a visita, né? Ou então, não, olha, eu não quero gastar tanto dinheiro assim com tanta amostra, eu vou melhorar meu processo produtivo para reduzir o risco, e aí uma nova visita técnica pode acontecer para a gente ver se melhorou mesmo, e aí eu vou ter menos amostras coletadas. O que é uma unidade amostral? Pode ser desde uma peça inteira, até, por exemplo, que se for aqueles queijos muito grandes, a gente pensou em fazer cunhas de 200 gramas, porque tem a questão do custo do próprio queijo em si. Imagina só um queijo de 5 quilos e você falar com o produtor que ele tem que dar o queijo inteiro para a pesquisa, né? Não faz sentido, então seria só uma cunha daquela amostra grandona. Então tá aqui, ó, a amostragem, né? A gente, na tabela anterior, variou de 1 a 16, a contagem foi dessa forma. Então, variando de 1 a 4, dependendo do risco do volume de produção, variando de 1 a 4, dependendo do risco. Por isso que você tem valores que vão de 1 a 16, ok? Acho que esse é o último slide meu, né? Então, aqui os exemplos. Então, a amostragem é igual ao volume da produção vezes o risco final, né? Sendo que o risco final tem aquela equação toda que a gente já passou, mas vamos dizer aqui, eu tenho 300 litros de leite processados por dia, então o risco volume é 2, então vai vir 2 aqui. O produto é queijo de leite cru, fermento e mofo comercial, tratamento térmico da massa coalhada, maturado por 31 dias, baixa umidade. Se a gente voltar lá naquela checklist de risco de produção, isso também dá 1, então risco baixo. E o risco de desempenho, então foi muito bem avaliado, também foi avaliado como risco de desempenho 1. Então você vai ter aqui, ó, 2, que é aqui do volume, mais 1, mais 2. Vai dar 4 dividido por 4, 1, risco baixo. Então o multiplicador aqui é 1. O volume de produção, já falei aqui, o volume de produção é 30 quilos, né, que são 300 litros, a gente entende que são 30 quilos de queijo. Então, o multiplicador aqui vai ser 2. Então, quantas amostras vão ser coletadas? Vão ser coletadas 2 amostras por mês. Agora, tem um outro exemplo, com uma queijaria com um risco um pouquinho maior. Então, aqui, de novo, é a mesma quantidade de litros de leite por dia, risco de volume 2, mas esse queijo é com leite cru, é sem fermento, é maturado, mas também é maturado por 31 dias, e, porém, ele tem muita alta umidade, então o risco de produto mesmo dele é 3. E o risco de desempenho, foi avaliado lá que ele tem um risco associado alto, é 3. Então, nesse risco, no multiplicador do risco final, como é que eu calculo? Vão ser 2 do volume, mais 3 do produto, mais 6 do desempenho,
dividido por 4, isso dá 2,75. Se você olha lá na nossa tabelinha, ele dá um risco alto, o multiplicador é 3. O volume de produção é o mesmo, 30 quilos, então é 2. Então, seria o multiplicador aqui, 6 amostras. Então, você veja que para queijarias com o mesmo tamanho, uma que foi muito bem avaliada no risco final, ela tem aí apenas 2 amostras para serem coletadas por mês. Uma outra que já tem um risco maior, ela tem 6 amostras para serem coletadas por mês. Aí é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente repassa depois. Obrigado, Aline, foi ótimo o timing. Perfeito, Wellington. Bem, acho que o Wellington ficou com a parte mais difícil. E agora vou falar um pouco sobre como seria, como a gente pensou em fazer a logística acontecer de fato, né? Então, vamos supor lá que o produtor recebeu esse checklist. A gente achou que essa etapa do checklist seria realmente fundamental, inclusive para evitar qualquer gasto, um gasto que a gente já sabe que não tem muita chance de virar, né? Então, às vezes o produtor tem lá a tua produção e acha que está tudo certo, né? Mas ela não recebe esse olhar técnico, e a hora que ela recebe esse olhar técnico, ela descobre que tem várias coisas com problema, ou com possibilidade de melhora. Então, antes dele mandar o queijo para análise, gastar dinheiro com isso, ele pode ter a oportunidade de melhorar o processo produtivo dele, como o Wellington falou, e com isso aumentar muito a chance do produto ser aprovado, exigindo um investimento financeiro menor, tá bom? Aí como que a gente faria esse ciclo, né? Então vamos supor, o produtor falou, não, recebi aqui meu checklist, vou topar a empreitada. Então, o produtor, ele tem o compromisso de realizar a produção e processamento conforme descrito na ficha técnica, e aí os produtos vão ficar lá na sala de maturação, ou estocados, né, vamos supor que é um produto sem maturação nenhuma, então, estocados no refrigerador, e até ocorrer as coletas. As coletas têm que ser realizadas sem aviso prévio, né? E aí vai a pessoa responsável por fazer essa coleta, que pode ser um pesquisador ou alguém ligado à extensão, e ele vai lá e vai pegar essa coleta pela data de fabricação do queijo, que vai estar escrito lá ou no produto, né, ou no rótulo do produto, ou na sala de maturação. Vai colocar esse queijo sob refrigeração, né, e entregar em algum dos laboratórios credenciados para fazer essas análises, né. Tem que ser laboratórios, pensamos aqui, né, dentro de uma rede de universidades, e que estejam aptos a aplicar as metodologias oficiais para análise dos grupos microbianos estabelecidos pela Anvisa. Como o Wellington já falou no começo, né, ficaria muito complicado se a gente usasse a amostragem completa, né, que é aquela que tem o N, o Czinho, o M minúsculo, o M maiúsculo, né, porque daí para cada amostra a gente ainda teria que multiplicar por 5, então ficaria muito, muito oneroso, mas considerando que a gente já tem aí um critério de amostragem prévio, a ideia seria trabalhar com amostra única, né? E como o limite de E. coli é baseada na umidade do queijo, seria necessário também determinar a umidade do produto. E aí, mensalmente, esse laboratório vai lançar um laudo com resultado conforme e não conforme para cada grupo microbiano. Então, vamos supor, o produtor está lá no seu segundo mês e veio um não conforme. Aí é da escolha do produtor se ele vai querer continuar ou não esse ciclo de análises por 6 meses. Por que 6 meses, gente? Porque a gente sabe, né, pesquisas mostram claramente que se um produto é produzido na época das águas e na época das secas, ele varia muito as suas características intrínsecas, né? Muitas vezes de umidade e pH, e também a microbiota que vai vir tanto do leite quanto é possível crescer
durante a produção do queijo. Então, por isso que a ideia é cobrir um período mais longo, porque também, além disso, né, além da questão das águas e das secas, né, senão vocês poderiam falar assim, então a gente poderia, tipo, fazer uma coleta ou 2 coletas no verão e 2 coletas no inverno. Mas a gente também precisa cobrir uma variabilidade dessas produções, né? A gente sabe que produção artesanal não tem uma padronização tão exata dos processos produtivos. Então, por conta de tudo isso, a ideia é trabalhar com 6 meses, mas o produtor pode escolher interromper as análises se de repente ele recebeu um não conforme, porque no laudo final de 6 meses, né, que a universidade vai preparar para ele apresentar para o serviço de inspeção, vai estar lá escrito se ele teve um não conforme em 6 meses, por exemplo. E aí o serviço de inspeção pode avaliar se aceita ou não. Opa. E aí os parâmetros analisados, gente, isso aqui não é segredo, né? Isso aqui vem do que a lei determina, né? Independente do tipo de queijo, o que está escrito hoje na regulação da Anvisa, que controla a qualidade microbiológica de produtos comercializados, a IN 161 de 2022, é que a gente tem limites para E. coli, que são esses daí, em função da umidade do queijo, Staphylococcus coagulase positiva, né, que é 10/3 por grama, ausência de salmonela em 25 gramas, 10/2 de listéria por grama, e 5 vezes 10/3 de bolores e leveduras no caso de queijo ralado ou queijo em pó. A gente trouxe aqui só para cobrir todos os queijos, mas não seria provavelmente um produto que vocês trabalhariam, né? Que os produtores trabalhariam. E também tem a enterotoxina estafilocócica. Nossa sugestão no momento é que seja de caráter opcional, porque tem pouquíssimo laboratório capacitado e credenciado para realizar esse tipo de análise, e é uma análise muito cara. Nós entendemos que quando a gente está falando sobre produção, o ideal seria usar os parâmetros do mapa, mas os parâmetros do mapa são muito antigos, né? Ainda usa os grupos microbianos, coliforme fecal, coliforme total, né? Então, por isso a gente achou mais adequado usar os parâmetros da Anvisa que foram atualizados mediante o resultado, né? O cenário de várias pesquisas que mostram, que identificam mais onde está o risco. E aí, falando em operacionalização da proposta, né, a ideia seria, então, o produtor, eu produzo queijo de leite cru, né, o que ele entraria em contato com um intermediário, não poderia ser um serviço de fiscalização, porque existe uma questão de conflito de interesse, né, se um produtor produz um queijo que hoje é informal e ele entra em contato com o serviço de fiscalização, por obrigação, ele tem que ir lá e fechar essa fábrica, né? Que não é essa a ideia. Então, por isso a ideia é ter um intermediário entre as unidades de pesquisa e o produtor, que seriam os extensionistas, né? Aqui em São Paulo nós temos como exemplo a Casa da Agricultura ou da CAT. Então, o produtor iria nesse local e preencheria um documento falando, olha, eu tenho interesse em fazer a pesquisa científica deste queijo. Então, ele vai dar nome do queijo, volume processado, número de queijos por lote, que já são algumas daquelas perguntas do checklist, a característica básica do processamento, maturação, dados do rebanho e da queijaria produtora. Aí, esse intermediário vai enviar para a rede de pesquisa conveniada, falando, olha, o produtor Zezinho, que produz esse queijo, ele quer realizar a pesquisa. E aí a rede vai se organizar e vai falar, bem, quem que está perto do produtor Zezinho, que tem condição laboratorial de executar essa pesquisa nesse momento? É a USP. Então, beleza, vai ser mandado, as amostras vão ser mandadas para os pesquisadores da USP. Então, vai ser um pesquisador da USP que vai se deslocar, vai fazer a aplicação do checklist inicial, conversar com o produtor, fazer essa devolutiva, e aí o produtor vai decidir se ele quer ou não em função do risco que ele foi classificado. A partir do momento que ele deu ok para o ciclo das análises, começam as coletas mensais. Ele pode escolher, né, começar a coletar ou melhorar a produção e, num segundo momento, fazer um novo checklist e começar as análises. Começou as análises, vai coletar mês a mês.
com o direito do produtor escolher interromper o ciclo caso ele achar, vamos supor, ele achava que o produto era muito bom, aí logo no primeiro mês ele tem 2, 3 não conformes. O que ele vai fazer? Provavelmente ele vai falar, não, peraí, eu vou então achar onde é que está o meu ponto de contaminação, vou melhorar meu processo, depois eu vou fazer um novo checklist, né? Tudo fica na decisão dos produtores mesmo, né? E aí, com esse documento pronto, a ideia é que ele seja apresentado para um serviço de inspeção oficial, que já vai ter acolhido essa proposta de pesquisa, né? Então, a gente tira aquele risco do serviço de inspeção falar assim, ah, não gostei, não aceito, né? E isso seria desperdício de dinheiro e tempo do produtor. Então, ele já tem essa validação certa, né? Que a partir do momento que ele entregar um relatório mostrando que o produto dele é conforme dentro dessas características, o serviço de inspeção vai aceitar. Por isso que essa nossa proposta, ela tem que ser aceita primeiro pelos serviços de inspeção, né? Ela tem que ser oficializada pelo serviço de inspeção. Esse é o nosso desejo, né? E aí, a partir do momento que isso chega no serviço de inspeção com esses dados e também cumprindo aquelas outras 5 obrigatoriedades para queijo de leite cru, o serviço de inspeção vai iniciar o processo de cadastramento dessas queijarias, e aí varia de serviço de inspeção para serviço de inspeção, né? Então, a questão predial, vistoria, autocontrole, rótulo, né? Esse aí é o processo já tradicional do serviço. E aí, no final, tudo que a gente deseja é que o produtor tenha aprovação pelo serviço de inspeção para produzir os seus produtos tranquilamente. É isso, gente. Fiz meio corridinho aqui no final, até para a gente conseguir responder um pouco das perguntas. Agradeço a todos os pesquisadores e todas as instituições que trabalharam para construir esse documento. A gente realmente se debruçou sobre possibilidades, né, tentando chegar num equilíbrio entre custos e ao mesmo tempo alguma coisa que traga segurança microbiológica desses produtos, tá bom? E fica aqui os nossos contatos, né, tanto meu quanto do Wellington, para, se ainda sobrar alguma dúvida depois do nosso bate-papo, a gente poder tirar com vocês. Obrigada, Denise, obrigada, Renata, pela oportunidade. Obrigada, Aline, obrigada, Wellington, foi ótimo, nossa, muito complexo, né? Parabéns à equipe que trabalhou nisso, porque eu acho que deve ter dado muito trabalho, muita discussão para chegar onde chegou. Algumas pessoas aqui estão dando parabéns, Débora, Carolina, Viana, Mariana, Sartori, Júnior, João Pedro, nossa, está indo tão rápido, não estou conseguindo acompanhar. André Barbosa, Denise, Giovana Assunção, Laura, muitas pessoas dando parabéns. Está chegando mais gente. Paulo Henrique Costa Paiva, Wagner de Souza Januário. Então, foi muito boa a apresentação. É um desafio muito grande para vocês do queijo artesanal aí de São Paulo, porque o nosso queijo artesanal já tem um padrão. Então, quando ele encaixa no Minas artesanal, todo mundo já segue um padrão. Mas no caso de vocês, cada um tem um queijo diferente, né? É uma análise diferente. Tem um não, Renata, tem 10, 15. Sim, não, deu um diferente assim, cada produtor loucura, né? tem a sua linha de produção, né? Então, é muito, muito diversificado, né? O Júnior levantou a mão aqui, eu vou deixar ele falar, e depois eu tenho algumas perguntas no chat, a gente vai começar a responder, tá, Júnior? Parabéns, Aline, Wellington. Realmente, isso é pensar no produtor e no consumidor, né? Então, a gente não pode, como pesquisador, tomar lado, né? A gente tem que usar a metodologia científica para resolver os problemas. Então, eu parabenizo aí a rede, o pessoal que contribuiu, né? E, assim, isso abre portas, né, para a gente conseguir realmente gerar segurança nesses produtos. Então, eu queria só parabenizar e agradecer pelo trabalho de vocês, em nome aí dos pesquisadores aí da EPAMIG,
né? E de Minas como um todo também, né? Obrigado. Obrigado, Júnior. Então, vamos lá. O João Belo, o João, ele colocou aqui para pedir para citar a consulta pública, é mais para a gente aqui do estado de Minas Gerais, nós estamos com 2 consultas públicas. Você quer abrir o microfone e falar, ô João? Já está aí, João? João Belo. Olá. Estou aqui. Bom dia. Ei, Aline, tá boa? Agora eu fechei o meu. Peraí. Não, está tudo Tá aberto. aberto, Nós estamos aberto. vendo, estamos te ouvindo. Então tá. Não, é o seguinte, com relação a isso, a gente sabe que a riqueza do QNA, né, ela está justamente no pingo, né, e na microbiota de cada, vamos dizer, até de queijaria, né, de cada região e coisa. E essa consulta, eu acho que é importante as pessoas terem acesso e opinar, porque ela torna obrigatório o uso de fermentos comerciais. Inclusive cita algumas espécies, e, na minha opinião, isso pode afetar profundamente a microbiota de cada local que você produzir aí fermentos comerciais. Então, eu acho que é importante as pessoas tomarem conhecimento, né, e darem a sua opinião. Obrigada, João Belo. Então, tem 2 consultas aí públicas, que é um sobre o queijo de casca florida, o regulamento técnico, e o outro, o regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo Minas Artesanal, que está em consulta pública. Então, a consulta pública é aberta para que todos se manifestem e que a gente possa montar uma legislação que esteja de acordo com a participação de todos, né? Obrigada, João. Pode falar, Aline. Só queria comentar, até foi motivo de uma discussão longa nossa também sobre mofos endógenos e pingo, né? As bactérias endógenas, né? As bactérias endógenas, a gente tem bastante pesquisa já, João, que mostra que se o processo for bem feito e tal, para a seleção do pingo, ela consegue sim favorecer, né, e reduzir o risco do queijo. Tanto é que nas nossas sugestões de pontuação, né, como o Wellington falou, aquilo ali são só sugestões, né, aquilo lá não está escrito na pedra, a ideia não é replicar aquilo pura e simplesmente sem discutir com os outros atores, né, tanto produtores quanto o pessoal do serviço de inspeção. Mas, assim, o que a gente vê? Para as bactérias, a gente já tem isso estabelecido. Para os mofos, não. E pouco trabalho se tem com relação a mofo endógeno, mas existem trabalhos que mostram níveis altíssimos de micotoxinas, né, não necessariamente aflatoxina, que é uma coisa que aí é um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de cuidado. Então, só para justificar que, claro, né, assim, a partir do momento que for existindo pesquisa com mofos endógenos, né, de regiões específicas, né, e de novo, Minas tem essa facilidade, né, e mostrar, não, esse mofo, ele trabalha para favorecer e não para aumentar, para favorecer, para reduzir o risco e não para aumentar o risco, né, esses parâmetros têm que ser revistos. Mas existe sim esse problema que acaba sendo menos falado, né, mas que é um problema real. Teve um seminário recente na USP, que a Marta aqui do Itaú apresentou resultados bem alarmantes sobre quantificação de micotoxina em queijos artesanais, né. Então, é um fato posto, tá bom? Assim, só para explicar esse ponto. Só posso fazer mais uma consideração, Renato? Aline, eu achei interessante isso, porque aqui tem uma pesquisa longa sobre identificação de fungos dos queijos artesanais, né? O professor Luiz Rosa, que fez uma longa viagem por Minas, coletando. Bom, chegar na identificação.
precisariam continuar essa pesquisa. Isso que você está falando aí, eu achei interessante, eu nunca ouvi isso, quer dizer, ela identificou fungos potenciais produtores ou identificou produção mesmo de água? Produção. Eu gostaria de ver esse trabalho. Ela identificou os dois, né? Tanto o fungo... Esse trabalho já foi publicado, Aline? Você não, sabe? Foi não. Acho que ela estava em fase final de coleta de dados, né? Mas é um trabalho que, quando vale a pena entrar em contato com a Marta e pedir assim que publicar para poder fazer uma divulgação, né? Porque acaba sendo muito desconhecido, né? E o risco da micotoxina não é que você vai passar mal na hora, né? Que nem você vai ter com a salmonela, que vai te dar uma diarreia, né? O risco da micotoxina é a longo prazo, porque ela é teratogênica, carcinogênica, né? Então, assim, não é um negócio que vai aparecer tão diretamente, né? As pessoas não fazem esse vínculo e acabam não se preocupando tanto. Mas é uma preocupação real. No final da vida que você tem um problema sério, um câncer no fígado, algum câncer no Ela terminou a primeira coleta de amostras, já fez análise, e agora está na segunda etapa, coletando amostras em uma outra estação, que é agora da chuva. Ah, tá. Então vai ter mais dados ainda para liberar. Tá, obrigada. Uma pergunta que surgiu agora, enquanto você estava falando, você falou assim que vocês propuseram isso, mas que vocês ainda vão passar. Já foi feito algum trabalho depois que vocês fizeram essa metodologia ou vocês ainda estão na discussão? Na verdade, ele foi apresentado agora, nesse último mês, para o Serviço de Inspeção de São Paulo, né? Como foi um pedido da Associação Paulista do Queijo Artesanal, ele era focado mais no estado de São Paulo mesmo, e a gente apresentou para eles, né? Foi bem recebido. E agora a gente vai tentar agendar realmente esses ciclos de conversa que tem que ser com os entes envolvidos, né? Não apenas com o serviço de inspeção, mas também com os produtores e com a leitura dos produtores sobre o que é viável. Um ponto interessante é que o estado de São Paulo está criando um serviço diferenciado para inspeção de produtos artesanais, né? E que a proposta é que o Estado arque com as custas de análise fiscal dos produtores cadastrados, né? Então, talvez, assim, o Estado consiga, de alguma forma, abraçar um pouco essa proposta, né? E cofinanciar, talvez, não sei. Mas, porque esse é sempre um ponto muito sensível, né? Quando a gente fala em análise microbiológica, é caro, não tem jeito, né? Assim, não tem nenhuma universidade querendo pegar dinheiro de produtor, mas é que os reagentes são caríssimos, né? Então, esse é um ponto muito sensível, né? Como fazer para que essas análises, né? Vamos supor, o mesmo produtor que cai aí num risco médio, se ele tiver uma produção intermediária, ele vai ter que fazer 9 amostras por mês, ou 6, né? Como que a gente consegue viabilizar isso economicamente, né? Esse é um ponto bastante importante. É muito caro mesmo. Quem mexe com pesquisas tem ideia do quanto que é a parte microbiológica. E, assim, é tudo em dólar, né? Então, alterou, subiu o dólar, às vezes você faz uma proposta de pesquisa, você bota um preço, quando o projeto é aprovado, o preço já mudou e você não consegue colocar tudo que você comprou, né? É um problema sério. Vamos lá para as perguntas. O Arthur Nésio, na primeira pergunta aqui é dele, ele perdeu uma parte devido a um problema com o áudio da apresentação, e ele pergunta se vocês já chegaram a estudar o uso da centrífuga removedora de bactérias para diminuir o risco na produção. A gente não pensou nisso, não. Acho que entra até numa parte, assim, meio, talvez, não tão artesanal, né? Se você tem uma centrífuga dessa, descaracteriza o processo artesanal. Então, a gente nem pensou. Geralmente é mais industrial, né? O André Barbosa, ele pergunta, não entendi o motivo do risco microbiológico da água ter um peso baixo. Ele tem um peso baixo porque a análise de água é um pouco mais complicada e a gente entende que se a pessoa fizer a cloração da água e fizer o controle
Tanto é que a cloração, eu acho que o risco o peso ponderal é 3 ou 4, né? Mas, e é obrigatório, né, como a gente falou lá no começo, né, é um dos itens obrigatórios para queijo de leite cru, segundo as leis federais, né? Então, tem que clorar e tem que ter esse controle. Se fizer isso bem feito, não é para essa água ter problema. Então, foi baseado nisso. Porque a gente tem que tomar um cuidado, e também foi um exercício bem grande, de não olhar para tudo como um risco muito alto e colocar um peso ponderal muito alto em todas as coisas, né? Porque eu acho que eu entendo, né, que esse foi um dos frutos mais interessantes do trabalho, né? Porque a hora que você pega os checklists oficiais, baseados né, nas normativas do serviço de inspeção, é só conforme e não conforme. Mas às vezes você fala assim, mas qual é o risco real, né? E a hora que você pega o checklist oficial mesmo, a gente inclusive suprimiu um monte de questões, né? Com o pé direito ter 3 metros ou 2,80 metros, né? Qual que é o risco real disso, né? Qual que é o risco real, qual que é a diferença de risco real entre a pessoa não fazer uma boa higienização e de repente não ter um certificado de treinamento de ter feito um curso. Então, esse foi um exercício longo para tentar chegar em alguma coisa que realmente fosse baseado em perspectiva de risco, né? Perfeito, isso mesmo. Vamos para a próxima aqui. O João Belo, ele fez duas ao mesmo tempo, eu vou ler as duas, depois a gente responde. Ele fala assim, o João Paulo já se apresentou, ele está com, sou maturador de QMA, queijo misto artesanal, então o queijo é produzido, o dele é produzido em uma propriedade, maturado em outro local. Como poderia ser essa avaliação? A primeira pergunta é essa. E qual a razão da periodicidade ser mensal? Eu acho que vou começar e a Aline pode seguir, mas assim, a queijo Minas artesanal é diferente, né? Porque ele já tem aí a normativa do Estado, enfim, já tem. Agora, tudo bem, digamos que parte do Estado começa a fazer queijo igual a gente faz em São Paulo, aí eu não sei, a gente não levou em consideração essa questão de levar o centro maturador. De repente, valeria aplicar o questionário na queijaria e no centro maturador, porque não tem jeito, né? Você vai ter que buscar o queijo no centro maturador, porque lá que vai estar pronto para fazer a análise. Mas o risco vai ser a somatória do que o produtor, né? O produtor da massa fresca fez com o que o maturador faz, né? Então teria que realmente fazer a avaliação dos dois locais, né? E ainda no caso do queijo, quando ele é produzido com mais de leite de diferentes fornecedores, né? Que também é uma realidade, né? Aí a gente não conseguiu alcançar isso, né? Porque ficaria impossível visitar cada fornecedor e ver como trabalha. Mas é importante também ressaltar que, se a pessoa quer ter essa certificação, né? Quer ter o direito de autorização por um serviço de inspeção, aqueles primeiros 5 pré-requisitos, né? Então, boas práticas de ordenha, controle da qualidade do leite pela rede brasileira, os testes de mastite, a propriedade livre ou certificada, isso tem que valer não só para o leite dele, mas para todos os leites que ele usa para produzir o queijo, né? Então não adianta ele falar assim, não, a minha propriedade está em certificação, mas eu pego o leite dos meus 10 vizinhos que não estão. Ele não, nenhum serviço de inspeção vai autorizar ele a produzir. Isso é para além, né? Isso é antes do checklist, só para deixar isso claro. E a outra pergunta dele é a razão de ser mensal. Eu acho que assim, semanal seria muito oneroso, né? Então fica mais fácil até deslocamento do pesquisador para a queijaria, acho que facilitaria essa questão de logística, e talvez não
não ser a cada 2 meses ou a cada 3 meses, mas pela questão de você poder construir um histórico, porque, né, 6 coletas durante 6 meses, dá para você ter a construção de um histórico, pegar a variabilidade que existe inerente ao processo e poder ter esse registro todo. Então, a gente achou que 1 mês seria uma quantidade factível, assim, né? Nem mais, nem menos. E existe, a gente nota muito aqui uma variação da qualidade do queijo quando troca a estação do ano. Então, existe muita variabilidade. Então, mudou a estação do ano, o queijo muda, porque aí muda a alimentação da vaca, muda o clima, a temperatura, a umidade, e aí o queijo fica diferente mesmo, não tem jeito. É muito complicado. Quem trabalha com queijo artesanal sabe essa diferença aí que faz. Por isso que a gente trabalha em 2 estações. Sempre a gente vai fazer as análises de pesquisa, a gente trabalha na seca e na chuva para pegar as diferenças principais aí, né, da chuva e da seca, para interfere muito na qualidade do leite e na qualidade do queijo também. Vamos para a próxima aqui. A Mariana Sartori perguntou: vocês teriam uma lista das análises que devem ser feitas em cada tipo de produto para fazer a cotação no laboratório? Pois no Mato Grosso, por exemplo, que usamos o LAPOA, as análises oficiais são feitas de 3 em 3 meses, conforme a tabela do mapa, e são bem onerosas. A Aline mostrou, né, a análise. Acho que essa pergunta veio antes do slide da Aline, que tinha os micro-organismos. Possivelmente. E não precisaria ser no LAPOA, né, no caso, porque a ideia aqui era ter a rede de pesquisa, Embrapa, institutos, ILCT, enfim, universidades, Senai, e poderia fazer essas análises. A ideia, né, como a Aline disse também, né, quem sabe ter um programa do governo que auxilie, ou o pesquisador tem um projeto de pesquisa que ajuda a custear, mas, assim, a princípio, não tendo nada disso, o produtor custearia, né? E se, sei lá, a gente consegue um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, que acho que também enquadra em projetos de extensão, de repente, essas análises ficariam ou de graça, ou preço bem razoável ao produtor, né? As análises são essas. Eu recoloquei o slide. Obrigada, Aline. Então, a Mariana tem uma outra pergunta, porque tem uma daquele aqui que você já respondeu sobre a parte fisicoquímica, né? Aí ela continua assim: mas caso o serviço de inspeção tenha interesse em fazer a pesquisa em estabelecimento que já tenha celulite, para poder assegurar e permitir o uso de leite cru na formulação, qual seria o processo? Se o estabelecimento tem celulite, a princípio, ele, assim, seguindo a legislação vigente, se o estabelecimento tem celulite, eu entendo que são 3 possibilidades. Ou ele tem celulite porque ele faz queijo pasteurizado, ou ele tem celulite porque ele faz queijo de leite cru com mais de 60 dias, ou porque ele já fez essa pesquisa, né, ou vamos supor, ele tem o celulite, ele é da Canastra, ele faz parte do grupo que já tem a pesquisa da Canastra, que mostra que aquele tempo menor de maturação é suficiente, e tá tudo certo. Agora, pode existir uma terceira opção, uma quarta opção, que é o produtor, ele tem celulite porque ele faz queijo pasteurizado, ou leite cru com mais tempo de maturação, mas ele quer reduzir. E aí, nesse caso, ele teria que atender aqueles 5 pré-requisitos e passaria pelo checklist igual. Porque o checklist não é para queijaria, né? A gente tem a parte de desempenho da queijaria, que vamos supor, o produtor quer legalizar 3 queijos diferentes maturados com leite, com pouca maturação, com leite cru. Então, assim, o risco de desempenho da queijaria é igual. O volume, ok, também, mas o risco do produto é inerente do produto dele. Então, ele faria o checklist para aquele produto em específico e a coleta de amostra é baseada no volume de produção daquele produto específico. Então, eu processo 2.000 litros de leite, mas eu quero pegar 50 litros para fazer um queijo de leite cru, então vai olhar para esse volume de leite, para essa quantidade de queijo e para a característica desse queijo.
entendeu? Teoricamente, assim, nenhum serviço de inspeção poderia autorizar hoje, pelo que o mapa prevê, a produção de queijo de leite cru com menos de 60 dias de maturação, sem realização de pesquisa científica. Tem muita gente aqui parabenizando, aí eu vou passar depois uma cópia do chat para vocês verem bastante pesquisador, o pessoal dando parabéns, elogiando a pesquisa, falando que é muito complexo, né, que vocês conseguiram fazer um trabalho muito bom. A Débora Vilar perguntou se no Nordeste tem alguma instituição que irá participar do grupo das pesquisas. Então, na verdade, assim, como foi uma demanda da Associação Paulista, a gente acabou unindo esforços aqui dentro do estado de São Paulo, mas, assim, nosso desejo maior é que o próprio mapa se interesse por essa ideia, né? Até para que não precise ficar cada estado trabalhando com isso individualmente, né? E aí nós temos hoje uma rede de pesquisadores bem, bem grande, né? Na própria Repequab, né, Wellington, acho que tem pessoas para acionar e daí entrar em contato com outros pesquisadores do local para participar, né? Porque, de fato, né, não faz sentido um queijo de leite cru produzido no Nordeste viajar até São Paulo em 24 horas, né? Então vai ter que voar para São Paulo para fazer análise, né? Sendo que o Nordeste tem várias universidades com pessoal capacitado e capaz de produzir esses resultados, né? De fazer a aplicação de checklist e produzir os resultados. Isso. O interessante, né? Aqui acho que a primeira abertura assim dessa proposta para um grupo tão grande, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro, mas como a Aline disse, foi feito aqui para São Paulo, mas quem sabe, né? Se o mapa interessar pela proposta e expandir isso para o Brasil inteiro, seria ótimo, porque recentemente eu estava participando de um webinar falando sobre questões de alimentação na América Latina, e o palestrante, que era da Universidade de Minnesota, ele é latino, e ele estava dizendo, olha, depois da pandemia, pipocou de queijaria artesanal na América Latina inteira, eu não sabia disso. Então, assim, e ele dizendo dos riscos, né? As pessoas começaram a produzir queijo artesanal porque precisavam de uma fonte de renda. E mesma coisa, então, como é que está esse risco até fora do Brasil? Então, a ideia dessa proposta, que pode ser aperfeiçoada ainda mais, né, mas já foi bastante discutida, é que, quem sabe, né, seria um sonho nosso que vire uma proposta que possa ser replicável, né? Não só em São Paulo, mas no resto do Brasil, quem sabe fora. O Cristiano, você levantou a mão a respeito dessa parte aqui, pode fazer essa consideração. Sim, Renata, bom dia a todos. Eu sou Kessiane Souza, do SEBRAE do Rio Grande do Norte. E só para contribuir aí com relação à pergunta da Débora, é que no Rio Grande do Norte, o SEBRAE, juntamente com o Labo Leite, que é da UFRN, já estão fazendo um projeto, desenvolvendo uma pesquisa e um projeto com os produtores bem parecido com esse. E, inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar vocês. E foi muito importante a gente aqui hoje, eu e Daniele, que é do Labo Leite, eu sou do SEBRAE e ela é representante do Labo Leite, estarmos aqui com vocês para que possamos trocar estas experiências. Legal, obrigado. A diversidade de queijo artesanal, né, está sendo muito grande no Brasil também, né, Nordeste, pessoal de Santa Catarina, aqui de Minas Gerais, São Paulo, muitos. Espírito Santo também está tendo muita produção de queijo artesanal. Então, são queijos muito diferentes, né, cada região tem a sua particularidade. Sim, com certeza. Pode falar, eu desculpa. Não, eu só ia dizer que esse ano, se você, não só para você, né, mas assim, quem tiver interesse em receber o documento, né, o documento em PDF, né, onde tem todas a descrição, né, de como cada item foi levantado e tal, né, do processo de elaboração do documento, também ele está disponível. Aline, disponibiliza, por favor, seu e-mail de novo aí na sua apresentação, que aí as pessoas entram em contato, mandam e-mail e
Solicito. Obrigada. O Luiz Roberto Batista, que é o professor da UFLA, ele perguntou qual a origem dos queijos e o tipo de queijo analisado pela doutora Marta Taniwaki do Itaú. A gente estava falando dos queijos artesanais, das micotoxinas, né? Vocês sabem os tipos de queijo que ela analisou? Sim, os queijos foram coletados na canastra, nas caves, né, principalmente de maturação. Esse eu sei que ela foi lá fazer as coletas, mas eu acho que ela também está fazendo coletas em mercados e tem uma proposta de continuar no cerro, mas ainda não fez a coleta no cerro, só na canastra mesmo, e alguns coletados no mercado, né, da Unicamp. Desculpa, de Campinas. Campinas. Luiz Roberto, pode abrir o microfone aí. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de parabenizar a Renata pela organização do evento, o Elton, a Aline. Eu fiquei curioso para saber quais eram os queijos, os tipos de queijo que ela está analisando, porque o que nós estamos analisando, a gente não tem encontrado os fungos, sabe? Aliás, a gente encontra, mas em pequena quantidade, tudo, e nós estamos, junto com a Fundação Ezequiel Dias, tentando desenvolver uma análise, a metodologia de análise do queijo. Mas isso é um ponto, eu queria mais saber a origem. A minha sugestão, somente na parte de critérios de análise, eu acho que vocês discutiram bastante isso, né? Sobre bolores e leveduras. É que quando se o produtor utiliza o leite cru, microbiota natural, já vai ter uma contagem alta de bolores e leveduras, e são micro-organismos naturais, se ele utiliza o fermento endógeno, né, como você disse, já vai ter micro-organismos naturalmente presentes que são importantes para a caracterização do queijo. E são poucos fungos, né, mas a maioria são leveduras. E naturalmente vai passar aquela contagem de 10 a 5 vezes 10 a terceira. Então, assim, eu fico com dúvida com relação a isso, porque, de repente, a única saída para atender a legislação seria não utilizar a microbiota, o fermento endógeno. Então, queijo ralado em pó. Tá, então, assim, se a gente pensar num queijo artesanal com fermento endógeno, então aquele tem não tem parâmetro. Não precisa ser feito. Não, beleza. Então tá, parabéns pelo trabalho. É bom saber que existe essa possibilidade de padronização do que existe, porque normalmente as pesquisas não são aceitas porque não atende o serviço de inspeção, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma orientação de como que deve ser feita essa pesquisa também, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E, Luiz, os queijos que a Marta coletou são os queijos de casca florida, tá? Então... Sim, não, mas a gente tem trabalhado com esses, justamente com esses queijos, e dependendo do tempo de maturação, a gente não encontra esses fungos produtores de toxina. Então, acho que eu espero que o trabalho dela dê uma boa noção de como são esses queijos, para a gente orientar os produtores sobre o risco, né? Então, assim, pode chegar um momento que, de acordo com as características desse queijo, apresente risco. Mas, dependendo das características do queijo, não apresenta risco. Então, o nosso receio é falar, a casca florida tem micotoxinas, e o que a gente tem feito aqui, a gente não tem encontrado. Luiz, mas deixa eu perguntar, vocês têm analisado a presença dos bolores ou quantificado as micotoxinas? Porque, às vezes, dependendo do estágio de maturação, né, vamos supor que esse queijo vai secando, os bolores, eles podem morrer, mas a micotoxina que ele produziu segue lá. Sim, não, aqui no nosso laboratório, a gente faz isolamento e identificação dos fungos produtores de toxina e avalia também se o fungo é produtor de toxina. Mas você não avalia no queijo se tem a micotoxina ou não? Não, a gente não avalia no queijo, a gente não avalia, não. Só que a gente tem feito com um período de maturação bem recente, assim, então, 20, 30, 60 dias. Então, a gente não tem contado esses fungos produtores de toxina
dentro das condições que a gente orienta também, que é temperatura e umidade controlada. Então, acho que é interessante saber qual é o tipo a característica desse queijo que está apresentando risco, para a gente não orientar para o produtor, porque os que nós estamos analisando aqui, a gente não tem encontrado, mas eu entendo, assim, como vocês falaram, existem queijarias e queijarias. Então, tem que saber qual que é o padrão dessas queijarias e os desses queijos que estão apresentando risco. Não, a Marta está fazendo tudo isso. Mas acho que vale, né, sendo também um pesquisador bem próximo da área dela, um contato direto, né? Porque realmente estou lembrando da palestra que ela deu no congresso que teve na USP em março, mas ela certamente consegue compartilhar informações mais precisas contigo, né? Mesmo nessa fase pré-publicação. Eu estou na equipe de trabalho dela, por causa do contato com o pesquisador da Canastra, né? Ela até veio aqui hoje, a USP, trazer a amostra, porque ela quer saber uma coisa específica, se determinadas bactérias que estão presentes inibem, porque ela viu isso, que tem alguns queijos que não acham a ocratoxina, e os produtores acham que é por causa de propionobactério. Então, ela veio trazer as amostras aqui para a gente fazer a quantificação de ácido propiônico nesses queijos que não deram. Então, a gente tem trabalhado junto. Mas, assim, ela não pôde participar aqui justamente porque ela estava viajando para São Paulo para trazer as amostras. Legal. Mas, e ela tem muito cuidado. Eu falo assim porque ela falou, olha, meu objetivo com a pesquisa não é criar alarde e deixar as pessoas desesperadas. A gente encontrou a ocratoxina, por exemplo. Na verdade, o objetivo é encontrar as queijarias que não têm a toxina, para a gente poder dizer, olha, esse é o jeito que eles fazem, é desse jeito que você... Que dá certo, né? É assim que dá certo e assim você dissemina, né? Para aqueles que tiveram, por exemplo, a detecção positiva, para eles poderem fazer as adequações. Sim. Então, isso está previsto. Não, legal. Só para finalizar, sem tomar muito tempo, é que às vezes a ocratoxina ela já pode vir do próprio leite. Ela não veio do fungo que está ali presente. Né? Então, ela já pode vir do próprio leite. Então, aí a necessidade de controle mesmo de toda a cadeia produtiva. Sim. Mas eu vou encerrar por aqui, eu vou conversar com a Marta, também é uma parceira de pesquisa. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Luiz Roberto, um abraço aí, obrigado pela sua contribuição, já foi também nosso palestrante aqui, já deu um bate-papo muito legal sobre mofos também, junto com o professor Luiz Rosa, lá da UFMG. Antônio Fernandes, você levantou a mão, você quer fazer algum tipo de... Na verdade, assim, vai ser parabéns, Renata, aí pelo bate-papo, né? Parabéns, Wellington e Aline. Eu estava no evento da Abrapa e eu, assim, enfim, talvez a Marta tenha continuado a pesquisa e vocês tenham algo a mais. No evento da Abrapa, o que ela apresentou não foi alarmante, tá? E a biodiversidade desses fungos filamentosos em queijo de casca florida, né? Que o Brasil está começando nisso agora, mas que mundialmente a gente vê, a prevalência de micotoxinas é muito baixa. Então, eu achei até estranho que vocês deram aquele peso todo para fungos filamentosos, a presença deles, né? Vocês colocam lá no meio também, na terminologia de vocês, como fungos em geral, principalmente leveduras estão dentro, mas elas não produzem. Eu achei até estranho o peso que vocês deram, mas parabéns pela palestra. Obrigado. Quer comentar, Aline? Poxa, você faz parte do trabalho da Marta, acho que talvez mas não foi realmente assim tão alarmante, ela apresenta com muita calma, né, na verdade, mas teve alguns queijos que deram, e não foi a maioria, claro, né, alguns queijos realmente deram uma quantidade muito alta, assim, 4.000, 5.000, eu não lembro a unidade mais, e outros mais baixos, enfim, teve grande variabilidade, os fungos que ela detectou também com muita diversidade, e claro, tem vários fungos que não são produtores, né, mas eu acho que fica mais
a gente fica aí na expectativa da Marta produzir esse artigo, né, para a gente poder ter esses dados aí. Mas, Wellington, o que eu lembro bem na Abrapa, ela apresentou muito M1, né? E ela não vai ali, ela não vem do leite, ela não vem dos fungos filamentosos, ela vem lá da alimentação do animal. Então, assim... Não, foi a ocratoxina e foi a aflatoxina M1, mas a maior parte dos dados concentram-se com ocratoxina mesmo, porque a parte de afla, ela está começando ainda. Uhum. Não, eu não sei se teve outra apresentação depois do evento da Abrapa, assim. Nem chama mais Abrapa, né? Mas agora... Agora mudou, né? Vai chamar... Mudamos a terminologia, mas enfim. Então, parabéns aí, viu? Eu acho que Obrigada, assim, Antônio. O mais importante é descortinar essa ideia de que o mofo todo é seguro e que não precisamos olhar para isso, baseado no princípio de que não vão ser bactérias, não são as bactérias que causam uma resposta imediata ou quase imediata no corpo humano em termos de doença, né? Então, é isso, assim, não representa a maioria dos queijos, mas sim, existem queijos com quantidades alarmantes, e por conta disso, né, na verdade não por conta disso, porque esse trabalho foi feito antes, mas assim, o que a gente tinha de resultado, na verdade, o que a gente tem de resultado no Brasil para mofos, eles não conseguem sustentar a ideia de que a adição de o uso de mofo endógeno, ele vai ter um efeito positivo, por enquanto, né? E na própria apresentação eu falei isso também, né? É possível que conforme essas pesquisas forem avançando, da mesma forma que há 10 anos atrás a gente praticamente não tinha dado nenhum sobre o pingo, à medida que essas pesquisas forem avançando, a gente pode chegar à conclusão de que o mofo tem um efeito tão benéfico quanto o pingo. Mas hoje nós não podemos dizer isso. É uma questão principalmente de timing, né, de capacidade analítica, né, muito mais difícil analisar micotoxina e de novo, a presença de um bolor potencialmente toxigênico, não necessariamente ele vai expressar a produção de micotoxina num queijo, por conta de competidores que ele está lá, então isso pode ser favorecido ou dificultado, e é um campo desconhecido, né, então a diferença de ponto tem a ver com o fato de ser desconhecido e pelo potencial risco, né? Mas não, de forma alguma, estou dizendo que todo queijo de casca florida representa um risco, só para deixar claro. Obrigada, Aline. O Henry Fernando Petkov, ele falou sobre eu conseguiria adotar essa metodologia em Santa Catarina e junto com a UFSC e PAG fazer a validação científica? Você está com o microfone fechado. Eu acho que sim, o Henry, você entra em contato com eles para pegar o documento, para você entender o processo todo. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Gente, dado o horário aí, nós vamos fazer a última pergunta para poder fazer o encerramento. Tem muitas perguntas aqui, as restantes eu vou passar para a Aline e para o Wellington. Tem o contato deles aí também, está sendo apresentado aí um e-mail, qualquer coisa vocês entram em contato direto com eles também, tá bom? A última pergunta do José Fernando Mourão Cavalcante. Existe uma legislação específica, que é uma dúvida dele, existe uma legislação específica ou normas microbiológicas para queijos artesanais de leite cru no Brasil? Não. Não, né? A gente tem algumas coisas para Minas Gerais, para queijo Minas artesanal, mas não existe alguma coisa específica para o Brasil todo, não. Eu acho que é muito difícil, porque cada um tem uma característica diferente, são muito... E é aquela coisa, né? A partir do momento que isso está num mercado para consumo, a lei que vale é a lei da Anvisa, né? Então, e é uma seara muito complicada, assim, né? Porque o pessoal do serviço de inspeção, muitas vezes, não olha para isso com bons olhos, né, porque a segurança, ela é intrínseca do produto, independente da origem, então essa é uma
né? Já vi muita discussão sobre isso, mas não vejo isso virando uma normativa diferenciada só porque o produto é com leite cru, né? Permitir. E pode parecer meio estranho, né, mesmo, né? Vou permitir o triplo de salmonela, né? 2, 3 logs a mais, porque é de leite cru, né? Sei lá, você está colocando patógeno para dentro do teu corpo de qualquer forma, né? Então, a hora que você olha em risco à saúde pública, fica meio difícil de justificar. Eu acho que o que o Zé Fernando levanta também é um pedido, né, de vários produtores. Eles até falam assim, olha, se na Europa o limite de estáfilo é 10:5, por que no Brasil tem que ser 10:3? Isso não faz muito sentido e tal, né? Então, a gente segue, o limite é o mesmo para queijo industrial, para queijo artesanal. Essa questão de mudar, por exemplo, o limite de estáfilo, se você perguntar para o pesquisador Wellington o que ele acha, eu acho que a gente poderia repensar, sabe? Porque tem muitos queijos que a gente avalia que tem Staphylococcus coagulares positiva lá em cima, e quando você faz a análise da toxina, você não acha. E volta na ideia dos bolores, né? Ele pode até ter os genes codificam para micotoxinas, mas não significa que no ambiente do queijo, necessariamente, ele vai produzir a micotoxina, né? E do estáfilo é a mesma coisa. A gente está com um trabalho agora, onde a gente caracterizou vários estáfilos, está até em revisão, tomara que passe, não sei se vai passar, mas teve um estáfilo lá que a gente caracterizou que tinha todos os genes de toxina que você pode imaginar. Mas ele foi isolado de um queijo que não tinha toxina. Então, assim, a bactéria estava lá, mas não tinha na toxina, né? Então, a gente ainda precisa, antes da gente pensar assim, vamos mudar essa legislação do Brasil, porque ela não faz muito sentido, a gente ainda precisa de mais dados, eu acho. Assim, mais pesquisas, eu sei que o Antônio faz bastante disso também, o Nero, mas, assim, mais, né? Porque eu acho que tendo um corpo científico robusto, publicações robustas que mostrem, todas corroboram para o fato de que o limite está realmente sendo muito restritivo, daí a gente poderia propor para o Ministério da Agricultura ou para o Serviço de Inspeção do Estado, por exemplo, olha, vocês poderiam rever isso daí, porque tá demais, né? Você pode aumentar para 10:4 ou 10:5. Mas é uma coisa que, assim, a gente pensa nisso, eu penso nisso direto, mas ainda não temos uma resposta certa, assim, para dizer quando vai acontecer. Acho que está meio longe ainda. Até porque, assim, a toxina, né, no caso do estáfilo, né, claramente o problema é a toxina, né, só que a gente ainda tem uma limitação analítica, né, a partir do momento que, de repente, o estáfilo poderia simplesmente sair fora de análise, né, e ter o limite de detecção da toxina, isso resolveria o problema, né. De repente, você pode ter isso, né, 10:6, 10:7 de estáfilo, mas se você não tem toxina, estáfilo em si não é um micro-organismo que vai colonizar teu intestino e causar uma doença, né. Mas a gente ainda patina nessa questão analítica, né. Então, é um pouco disso. De qualquer forma, né, teria que ser uma mudança de uma lei federal, porque uma lei estadual ou municipal, ela não pode exigir um nível, ser menos restritiva do que uma lei federal, né. Bem Então, lembrado. é um processo mais complexo ainda, né. Professor Fernando Mourão, ele levantou a mão, quer fazer alguma consideração, por favor? Bom dia, pessoal, bom dia a todos aí. Realmente, está me ouvindo aí? Está dando para ouvir? Bom, um grande problema no Brasil, eu penso, queijo artesanais, é que nós não temos uma legislação específica para os nossos queijos artesanais. Então, aí começa o grande problema. Não adianta, na minha opinião, aplicar uma norma, legislação federal de queijos industrializados para queijos artesanais. Os queijos artesanais são totalmente diferentes, são queijos com vida específica, com a microbiota riquíssima, muito rica, biodiversificada, que essa própria microbiota do leite protege o queijo, e muita coisa está sendo descoberta
inclusive a presença de vírus que protege contra micro-organismos patogênicos. Então, resumindo, essa pesquisa é interessante porque analisou pela primeira vez o perigo do risco, né? Tudo na vida tem um risco, até você andar de avião tem um risco, comer um queijo de leite cru tem um risco, comer um queijo industrializado tem um risco. E, então, resumindo, enquanto nós não tivermos uma legislação específica para queijos artesanais, determinando os parâmetros microbiológicos, estou falando parâmetros microbiológicos, nós não vamos avançar, vamos continuar derrapando e ficar nessa discussão. Muito obrigado a todos e um abraço. Obrigado, professor Fernando Mourão. Eu agradeço, então, a presença de todos, a presença da Aline e do Wellington, muito obrigado, acho que foi muito bom, foi excelente a palestra, vou passar para a Denise para finalizar. Obrigada. Foi muito bom mesmo. Parabéns, Wellington, Aline, obrigada a todos que participaram, que contribuíram com as perguntas, né? Foi muito bom. Então, em nome da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos e aguardamos sua presença no próximo bate-papo tecnológico e nos eventos da EPAMIG e LCT. Tenham um excelente final de semana. Obrigada novamente, então, pelo obrigado. Convite, pelo espaço, e seguimos aí abertos a continuar esse papo em um outro espaço. Uma outra ocasião, Exatamente. Tá bom, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, boa tarde, bom almoço. Obrigada, gente. Igual o Wellington falou, a gente poderia ter até as 14 horas, mas não tem jeito. A gente está todo mundo com muita compromisso. Presencial, com comida ia dar certo, né? Comida esse assunto rende muito, dá muita conversa, muita coisa para a gente discutir, para conversar, para poder atualizar, né? Mas o tempo é escasso. Muito obrigada. Bom final de semana para todos. Tchau, pessoal. Obrigada.